Prezados irmãos, prezadas irmãs do GRESG, Grupo Espírita Saint-Germain, estamos iniciando mais um estudo que nos foi solicitado pela nossa querida irmã, a Simone. Então estamos aqui para mais um trabalho, para mais uma reflexão em torno do trabalho considerado junguiano, trabalho também da Joana de Ângeles, e nós acompanhamos sempre esses trabalhos da psicologia analítica. Então hoje nós vamos falar um pouco desse diálogo do ego inferior com o ego superior, que é o que mais nos proporciona as nossas vidas diárias. É este diálogo. Então nós vamos tentar estudar, né? O que é um, o que é outro, e como que eles se encaixam nisso tudo, qual é esse processo, porque ele é íncito em todos nós. Nós vamos começar, então, falando um pouquinho sobre individuação. Porque se nós não falarmos de individuação, nós não vamos entender essa busca desse diálogo do ego superior com o inferior e também com a consciência. Então nós somos um conjunto, né? A nossa psique ela é um conjunto de formações, cada coisa atua de uma maneira e cada coisa contribui para que essa psique cresça, se robusteça em nome do bem, em nome das harmonias. Então a psique vai buscar isso. E um dos projetos essenciais dessa psique é a busca da individuação, certo? O que seria a individuação? Existe o individualismo e a individuação. Toda vez que você coloca o sufixo ismo, significa doutrina. Então o individualismo seria a doutrina do ego, a doutrina do eu. E a individuação é um processo, já é um verbo de ação, né? Que vai estar atrelado, né? As coisas que nós precisamos adquirir, entender para para os nossos crescimentos, tá? Então, a individuação, ela é o desenvolvimento da é uma questão de dizer sim a si mesmo, de se considerar como a mais importante das tarefas, de ser consciente de tudo que faz, mantendo-se constante dos olhos em todos os nossos dúbios aspectos. Isso é do Jung, tá, gente? Essa definição é dele e nós estamos aqui utilizando pela grandeza dela. Então, o que Jung está dizendo, né? A individuação seria dizer sim para você mesmo. Toda pessoa que não faz isso, ela se envolve com coisas negativas. Então ela precisa se envolver com as potencialidades que ela traz com ela mesma. O importante dentro desse estudo de psicologia, e principalmente nos estudos que o André Luiz promove através dos seus livros, é que tudo já vem conosco. Tudo já está íncito em nós. O que vai acontecer é que nós vamos desenvolver tudo isso. Então, o ego já vem conosco, a individuação já vem conosco, né? A consciência já vem conosco. Então, nós não vamos comprar isso em lugar nenhum e nem pedir emprestado a ninguém, ou alguém vai nos ceder. Não, você está conosco. Então, o estudo começa aí. Está conosco. E essa individuação, ela é um projeto, né, de se dizer sim a si mesmo. De se considerar a mais importante das tarefas. Aí que entra o problema com muitas pessoas que não se colocam como essa importância para ele mesmo.
aí se entregam a situações muito estranhas que vão destroná-lo dele mesmo. Então, essa busca desse contato dele com ele é o projeto de individuação, certo? Então, vamos colocar aqui os conhecimentos que vêm da Joana de Ângeles, né? Então, diz o seguinte: começamos a vida no estado de total indiferença, uma vida de totalidade indiferenciada. Ou seja, assim como semente, que cresce e se transforma em árvore, nós nos desenvolvemos para chegarmos a uma personalidade plenamente diferenciada, equilibrada e unificada. É este o processo. É esta a realidade. Então fomos criados assim, tipo, né? Claro que nós estamos aqui dando um exemplo, tipo uma semente, que é a centelha divina. E a gente então vai apropriando ao longo da evolução dos valores que estão íncitos em nós. Então você não vai encontrar isso no médico, no médium, não vai encontrar no xamã, não vai encontrar no Buda, não vai encontrar em nenhum desses ícones da religiosidade. Não vai encontrar. O que eles podem fazer é te ajudar a encontrar esse valor e desenvolver esse valor. Mas ele é seu. Então, por causa disso, é que nós temos dificuldades para sermos livres. Porque o trabalho é grande, minha gente, é muito grande. E até aqui nós o fizemos de uma maneira inconsciente. Agora tem que ser consciente. Nós temos que fazer isso conscientemente. E esse trabalho consciente ele é muito difícil, porque ele demanda atenção. Geralmente, espíritos no início da evolução, principalmente a nossa, né, como homens, a gente tem muita preguiça de lidar com essas coisas. É mais fácil você descascar uma cenoura, uma laranja, uma batata, do que lidar com isso. Então nós nos tornamos experts nessas ações, mas muito frágeis dentro do autoconhecimento, dentro das propostas da evolução consciente. É aí que a espiritualidade agora, incorporando esse trabalho principalmente do Jung, também do Freud, de outros, mas a Joana de traz isso para nós, para uma possibilidade individual de busca desses conhecimentos e dessas ações, certo? A individuação é um processo autônomo e inato. É o que nós estamos dizendo. Ela é um processo de cada um de nós, né? Mas além de um processo natural, como sinalizava Jung, é um processo que precisa ser experimentado conscientemente. Então, o nosso processo de chegarmos a um indivíduo é aquele que não se divide, é indivisível. Então, para chegarmos a essa unidade indivisível, é preciso ter ações conscientes. Percebem? A pessoa que é dividida entre as ideias do outro, as ideias da outra, as ideias do mestre, as ideias não sei de quem, ele não se torna indivíduo. Ele se torna copista de ideias. E o processo não é esse. O processo é de você ser você, se conhecer, para você se expandir e explorar o que você realmente é. Porque cada um traz uma proposta. Então, esse é o processo de individuação. É quando eu busco não ser mais um ser divisível, e sim um ser pleno. Por exemplo, o ego inferior e o ego superior é uma divisão. Então, por isso que a individuação precisa resolver essa questão, como nós vamos dizer mais à frente. Percebe? Então, isto é com conhecimento que se adquire. Né? Caminhamos pela inteireza quando começamos o processo de nos conhecer. Esse conhecimento depende de um relacionamento vital, de um diálogo constante entre o ego e o inconsciente.
Bom, vamos lá. O que é o inconsciente? O inconsciente é o arquivo de todas as nossas experiências vividas. Todas. E essas experiências, naturalmente, também foram muito boas. E teve algumas que não foram tão boas assim. Então, no inconsciente estão os arquivos das nossas vivências anteriores. E também o arquivo das experiências vividas pela humanidade, que às vezes eu não participei, mas eu adquiro, né, por uma reverberação, por uma ressonância dessas experiências. Tá? Então, por exemplo, eu não ajudei a montar a usina elétrica, a primeira usina elétrica e as subsequentes. Mas eu reverbera em mim a possibilidade da energia elétrica. Então, isso é inconsciente coletivo. Eu adquiro do conjunto das ideias, do conjunto das obras, eu adquiro aquilo que vai fazer bem para mim. E tem aquilo que eu faço, né? Aquilo que eu realizo. Então eu posso não ter realizado no início, mas eu realizei depois. E assim vamos. Então o inconsciente é uma zona de muito difícil acesso, mas ele, assim, possantemente na consciência. E esse diálogo, né, da consciência com esse inconsciente é que vai estabelecer um ego que vai aceitar ou não as propostas da consciência. Parece difícil, mas não é assim não. Quer ver? Olha, eu tenho um conhecimento, por exemplo, eu sou um avô, como sou. Então eu tenho um conhecimento, ok? Um conhecimento. E aí chega para mim o meu neto e diz para mim assim, vovô, eu estou com vontade de fazer isso assim, assim. Aí eu, pelos meus conhecimentos passados, eu sei que não vai dar certo. Então o que eu faço? A consciência manda isso para o ego. Se o ego for aquele ego pesado, autoritário, sabe? Vai dizer assim, faz isso não, menino. Isso está errado, vai perder tempo. Então, o ego vai responder. Ou então houve o diálogo do inconsciente, que é o meu conhecimento daquele trabalho, com a consciência que percebeu aquilo e mandou para o ego, e o ego define. Então eu vou dizer para o neto assim, pode fazer sim, meu filho. Tente, experimente, vamos ver o que dá. Aí já é um ego mais a nível de superioridade, de altruísmo. Vejam a diferença? Então, o diálogo leva a autoritarismo. E no outro, o diálogo leva a uma postura de educador. E a postura do educador é a ideal. Isso é antigo. Porque é pela educação que as almas crescem. Esse projeto é de Deus. Ele cria um mundo, ele dá o protótipo de um mundo, e esse mundo está cheio de possibilidades. E o contato dos habitantes com essas possibilidades é que fornece o conhecimento e a educação. Ou seja, uma didática. O mundo é didático. E como a didática é amor. Entenderam? É nesse sentido que nós vamos conseguir entender a nossa individuação. Né? A personalidade do indivíduo está destinada a individuar-se. A personalidade é uma fração do ser, uma representação do ser. E essa personalidade, ela tende-se a individuar. Quando houver essa individuação, aí vai falar o indivíduo e não a personalidade. Vamos entender isso. Vamos imaginar que nessa encarnação eu tenho uma personalidade que é uma personalidade de reclamar, por exemplo. Personalidade reclamona. E eu vou reclamar sempre de tudo. Depois que eu entender a individuação, a personalidade absorvida, ela é transformada, e aí o indivíduo que vai dizer. O indivíduo, porque é indivisível, ele vai pegar a essência da sua estrutura divina,
Então ele não vai mais reclamar, ele vai entender. Então o processo é esse. O processo, ele é gradativo, mas é abençoado. Por quê? Porque ele favorece a todos nós esse projeto de crescimento pela nossa vontade e pelo nosso esforço. Continuando. É o momento que percebemos que em nosso caminhar na estrada da vida existe uma força impulsionadora a ser alcançado, a realização da nossa totalidade. E como é que isso funciona? Vamos tentar entender. A mônada, a essência que saiu de Deus, que somos cada um de nós, essa mônada ela tem um pulso. Ela não é estática, ela é dinâmica. Então ela tem um pulso. No princípio, o pulso dela é muito lento. Talvez um pulso a cada 1 hora, fazendo aqui uma analogia. Mas à medida que essa mônada vai crescendo, vai adquirindo experiências e conhecimentos e propostas, lá pela intuição, lá pelo instinto, então ela vai aumentando o pulso. Este aumentar do pulso impulsiona o indivíduo à sua individuação. Por isso que ele chegará à individuação de qualquer maneira. Não tem como ele não chegar a ser indivíduo. Por quê? Porque a própria mônada o leva. A própria mônada, nesse pulsar, ela vai expandir e na expansão ele vai entendendo o ser divino que é. Então tem pessoas que tá com pulso normal, para ele o entendimento das propostas divinas ainda. Ele tenta abafar a informação do pulso. Então ele não pode abafar a informação do pulso. E esse pulso, muitas vezes, ele nos leva a fazer coisas que nós nunca imaginamos fazer. Por quê? Porque ainda não adquirimos aquele potencial, mas entregando o potencial. Ele está nos ofertando aquele potencial. Então, esta é a estratégia da mônada para crescer. Né? Tornar-se diferente das outras pessoas, ter uma identidade própria e independente, tudo isso é parte do processo chamado por Jung de individuação. Tornar-se um indivíduo, aquele que não se divide. A individuação desempenha um papel primordial no desenvolvimento psicológico do homem. Ou seja, o homem só vai adquirir a sua identidade, né, no momento em que ele integrar-se com essa individuação. Fora isso, ele será doente, carente, necessitado, reclamão, que xinga muito, egoísta, invejoso, ciumento. Tá certo? Por quê? Porque ele não sabe o potencial que ele tem. Então ele usa desses artifícios para sobreviver, para se fazer alguém dentro dessa estrutura da sobrevivência. E isso é um processo que necessita ser transformado. Se até aqui nós utilizamos desse artifício, foi bom, nos trouxe até aqui. Mas agora a validade venceu. Agora o processo tem que ser o da individuação. Né? Para Jung, a meta da individuação ainda não é ser perfeito, e sim ser inteiro, o que significa um conhecimento de todos os aspectos da nossa personalidade, até mesmo aquelas características que reprovamos e que não gostamos em nós. Então, há coisas que nós não gostamos em nós, sabe? Mas a gente às vezes faz por um processo íncito em nós. Pode ser coisa boa e pode ser coisa ruim. Pode ser coisa boa que a gente não gosta de fazer. Tem muito disso. Porque a gente ainda não apropriou da ressonância daquele bem. Por exemplo, nós já falamos aqui anteriormente de quando a gente oferece alguma coisa a alguém, alguma coisa que nos era útil.
e para aquela pessoa. Então, naquele momento, eu tiro um entrave que estava perturbando o crescimento da centelha. Aí a centelha vai ocupar aquele lugar com mais conhecimentos, com mais amor. E aí eu penso assim, nossa, eu não gostei de ter dado aquilo para aquela pessoa. Nossa, aquilo me dói até hoje. Gostaria de ir lá buscar de novo. Ou seja, ele não percebe o bem que já está estabelecido nele pela doação. E se ele for lá e buscar, aquela coisa não volta a ocupar o lugar que estava. Então vai virar um troço ou um destroço pairando na sua mente. Aí vai voltar, aí virão, né? O arrependimento, virão as culpas. Então, por isso que é necessário conhecer de conhecimentos. Desculpe, de crescimentos. É necessário conhecer os crescimentos, como eles se fazem. Para que a gente não fique essas pessoas que vivem o dia a dia sem entender o proveito de cada um deles. Né? Vive as horas sem entender os seus valores. Então, minha gente, é difícil. Estou tentando explicar bem fácil, mas é claro que esse estudo ele é bem longo e a gente está dando só uma pincelada para chamar a sua atenção, tá? Depois eu vou te dar uma bibliografia que pode te ajudar, tá? Então, ainda, a meta não é superar nossa psicologia pessoal e tornar-se perfeito. Isso é difícil, porque a perfeição é uma conquista, muitas vezes bilenar. Não é tão fácil, mas a gente está a caminho dela. Então, hoje, a individuação não é ser perfeito, finalizado, não. É estar a caminho. Né? Mas familiarizar-se com ela. Por isso que a gente tem que familiarizar-se com a perfeição. Né? Assim, a individuação inclui um conhecimento crescente da própria realidade psicológica singular, inclusive de forças e limitações pessoais, e, ao mesmo tempo, uma profunda apreciação da humanidade em geral. Tá vendo? Então, quando faço uma individuação, eu consigo perceber a mim e o que está fora de mim, como um grande projeto. Então, se eu sou um grande projeto, o que está lá fora de mim também, o outro é um grande projeto. Porque as construções foram feitas pelos homens. Então, as construções serão resultantes de grandes projetos, do trabalho de grandes projetos. E assim nós nos tornamos fraternos. Porque eu começo a admirar a obra que o outro fez. Porque o outro é divino. E o outro é como eu, divino também. Então, essa relação que é a ideal e acontece nas regiões do planeta em que já existe esse entendimento pleno e em mundos felizes, quando isso já é uma constante. Por isso que é preciso a gente pensar se realmente eu quero ir para um mundo desses. Porque lá eu vou ter que ser assim. Então, como eu ainda não sou, eu vou me apropriando desses valores aqui no planeta Terra. Que eu posso fazer isso no dia a dia, nas minhas experiências, nas minhas colocações, nas minhas propostas, decisões. Só que agora eu vou fazer isso em função de me tornar um indivíduo indivisível. Agora eu vou me tornar eu, né? Como eu sou, como Deus me criou, não com artifícios. Tá? A meta da individuação, então, é conhecer-se a si mesmo tão completamente quanto possível, integrar a consciência e o inconsciente, realizar o vir a ser, tornar-se autoconsciente, ser a pessoa que nascemos para ser, tornar-se si mesmo. Essa é a proposta de hoje. Parece difícil, mas não é. É porque agora eu vou tentar explicar para vocês essa questão do ego. Tá? O que seria o ego? Bom, quando nós adquirimos a consciência, veja bem, nós adquirimos a consciência em um determinado momento da evolução,
E adquirimos essa consciência quando nos tornamos homens. Adquirimos essa consciência. Essa consciência, ela é meio que assim, um radar. Ela praticamente ela captura as informações, tá? E essas informações são mandadas para algum centro do indivíduo para que ele defina se aquilo é ou não é interessante. E esse exercício da consciência vai fazer com que ela, um dia, se torne parte integrante do indivíduo e trabalhe junto com o indivíduo. Porque aí não vai precisar mais do ego. Percebe? Então você vê, você tem um indivíduo aqui no centro, você tem a consciência aqui, e tem o ego aqui, que está interagindo com a consciência para tentar aumentar o potencial do indivíduo. Muito bem. Então, no princípio das coisas, quando nós nos tornamos homens, nosso passado histórico, arcaico, ancestral, os instintos. Os instintos são bons ou ruins? Depende. Numa época eles são maravilhosos, noutras eles precisam ser domados. Então nós trouxemos aqueles instintos. Então, em cada fase dos reinos anteriores, do mineral, do vegetal, do animal racional, então em cada fase daquelas nós desenvolvemos uma potência. Que quando chega no homem, essa potência começa a estruturar-se num todo. E esse todo vai ser a representação do indivíduo, porque o indivíduo ainda não pode representar-se por si mesmo, porque ele ainda não cresceu bastante. Então, esse todo que o representa, movido por essas experiências anteriores, é o que nós chamamos de ego. Então, esse é o ego. Se esse ego, quando ele está no princípio, ele está muito cheio de propostas instintivas. Porque foi isso que nós trouxemos no passado. Essas propostas instintivas. Então ele está cheio de respostas instintivas. E ele precisa, urgentemente, fazer o indivíduo representar-se. Então ele passa a ser o canal de representação do indivíduo, que ainda é muito pequeno para se representar. Passa a ter essa necessidade de representar o indivíduo. Então ele representa o indivíduo. Então ele precisa ser forte, poderoso, precisa ser o maior, precisa ser aquele que comanda, precisa sempre estiver no seu caminho, para que esteja impedindo de caminhar. Então, este é o ego orgulhoso. E para que tudo isso aconteça, ele precisa tornar-se rico daquilo que ele entende, que são as coisas densas, como é a densidade dele. Então, essas coisas densas são coisas feitas de matéria. Matéria é uma densificação do fluido cósmico. Ou seja, então ele adquire muitas coisas densas que encaixam com a densidade dele. E ele, então, uma proposta de poder, de poderoso, de narciso. Então este é o ego. Este é o famoso que nós chamamos hoje de ego inferior. Então é o ego egoísta, o ego orgulhoso, o ego que usa muito dos instintos para suas respostas. Então, se alguém chega, pisa no pezinho dele, ele pode dar um tapa, ele pode desmurrar a pessoa, porque é instintivo isso. Ele ainda não domou esse instinto de entender que a pessoa pisou no pé dele sem ver, sem saber. Então ele tem respostas instintivas imediatas. Por quê? Porque ele precisa manter aquilo que ele representa, que é o indivíduo, informação. Ficou claro que a gente hoje chama de ego inferior? Este ego posto para representar o indivíduo. E ainda
ligado, construído pelas propostas instintivas. Então ele trabalha com instintos, ele trabalha com orgulho para ser forte, para se fazer representar no meio, e egoísta porque ele precisa de muita coisa para ser respeitado. Então a pessoa precisa de muitos bens para ser admirado, respeitado. Então esse ego, na verdade, por mais que ele tente a ser essa coisa importante, mas ele é muito frágil ainda. Por quê? Porque ele não recebe ainda as estruturas que vêm do indivíduo no crescimento da centelha. O reino de Deus, que ainda está em início lá no indivíduo, ainda não o atinge, fortalecendo. Então ele é frágil, muito frágil. Ver que essas pessoas assim, muito orgulhosas, muito egoístas, muito instintivas, elas são muito, muito fraquinhas. Qualquer doença derruba, né? Qualquer as tornam perigosíssimas pela sua fragilidade. Os animais irracionais próximos do homem, com exceção às vezes do cão mais domesticado, eles são muito violentos. Né? Se você de um cavalo, você pode morrer, dependendo onde que pega. Se você tomar uma patada de um elefante, você morre também. Dependendo de um ataque de um canino desse, um cachorro, você vai também. Então são os mais próximos do homem. Do macaco, se você tomar uma ação violenta de um desses macacos, mais ou maior, também perder. Porque eles são fortes, eles não têm inteligência. O que domina essa força brutal, instintiva, é a inteligência. A inteligência que domestica isso. Só que esse ego ainda não adquiriu esse quanto de inteligência capaz de domar esses instintos. Então ele é frágil. Qualquer coisa ele desarvora, em convulsão, ele bate, ele grita. Então esse ego é assim. Ele é muito inseguro também, porque ele não tem onde se firmar. Ele não tem ainda um indivíduo formado para se firmar. Então ele se firma em quê? Na proposta de ser um representante autêntico de um indivíduo ainda não formado. Ele se firma num monte de posse. Um terremoto leva tudo, um maremoto leva tudo. Né? Ele se firma nos instintos que algo mais inteligente resolve e o domina. Então a inteligência domina o instinto. Então esse é o ego inferior. Ficou claro para vocês qual é a formação do ego inferior? É isso. Então, basicamente, né, o ego inferior é composto de instintos, orgulho e egoísmo. O que a gente chama de orgulho e egoísmo? Que, no fundo, o orgulho é a representação do indivíduo em formação, e o egoísmo é a possibilidade de se manter representante pelo poder, pelo ter, na verdade, pelo ter. Muito bem. Então, esse é o ego inferior, que nós ouvimos falar muito, que nós somos aconselhados a combater, não destruir, a combater. Como? Domesticando. Porque somente a inteligência é que vai resolver essas questões. Só a inteligência que vai fazer isso. E essa inteligência, ela é adquirida pelas experiências e pela apreensão dessas experiências. Então, quando eu aprendo que uma coisa, eu passo a não ter mais medo daquilo. Então, eu fortaleço essa parte do meu ego que é medrosa naquele aspecto. Então, quando eu descubro, né, que uma coisa não é assim danosa, eu percebo pela inteligência, né? Aí eu
o ego naquilo que ele tem de receio de determinada coisa. Você vê isso muito em documentários, quando eles trabalham com os seres vivos, que eram muito medrosos quando trovejava, por exemplo. Eles ficavam muito assustados. Né? E aí relampeava, aquela coisa toda. Então, quando houve a inteligência de definir o que é o trovão, que é um encontro de energias que fornece aquele ruído, e a luz que aquele encontro dá, aquele curto, né, que dá. Então, quando a inteligência chegou lá, ela começou a entender que aquele trovão não vai ter problema nenhum. E também começou a entender que do raio você tem que se cuidar. Ou seja, a inteligência foi domesticando a fragilidade e a insegurança do domesticando. Ao mesmo tempo em que ela começou a perceber que não precisava bater no peito para falar que ele existia. Ele existe. O existir não é para o outro, o existir é para si mesmo. Então ele começa a entender que esse existir tem que ser provado para ele e não para ninguém. Ele não tem pessoas e sair distribuindo pauladas, facadas, para mostrar que ele é poderoso. Ele não precisa mais disso, porque ele sabe que ele existe. Então ele não precisa mais de ir lá naquele grupo e atuar daquela maneira. Ele não precisa mais de acumular tantos bens, porque ele já percebeu que com pouco ele vive bem melhor. Então ele vai o quê? Ele vai domesticando o ego inferior. E aí o que vai surgindo? Aí vai surgindo o real representante do indivíduo, que a gente chama de ego superior. Ou seja, o ego superior, na medida em que o indivíduo vai crescendo, vai aumentando seu pulsar, vai abrangendo outros campos do conhecimento e vai domesticando o ego inferior. Então o que ele faz? Ele transforma o ego inferior em... E há de chegar um tempo em que o ego inferior já não existe mais. Porque as já foram totalmente orientadas. Por exemplo, ele não precisa mais ser orgulhoso, porque ele se torna humilde. Essa humildade é o passo seguinte. E como humilde, muito mais do que como orgulhoso, porque o humilde tem muito mais projeção para Deus, para ele, para Jesus e para a sociedade. E para a família. Então, o ser é muito mais respeitado do que o ser orgulhoso. Então, quando o indivíduo percebe isso, ele vai saber que o orgulho é um vilão, um grande vilão. E que, na verdade, o ser humilde, que é o grande mocinho da história. É ele que recebe as maiores benesses e é ele que vence no final. A gente vê isso nos filmes, nas histórias, nos romances, onde o vilão vai sendo dominado pela sequência do mocinho. Então ele vai se transformar em ego superior porque ele vai perceber que a grande conquista não é a de ter coisas que perecem, ter coisas permanentes, como o conhecimento, como o amor, como a evolução consciente. Então ele passa a ser caridoso. Para quem? De fora? Não, para ele. A caridade então é para ele. Ele está se transformando caritativamente. Quando Allan Kardec coloca que fora da caridade não é a caridade que se faz só para fora, não. Principalmente a que faz para dentro. Porque ela vai nos salvar das injunções do ego inferior. Então o ego superior não pode ser egoísta, né? Então ele tem que ser caridoso. E aí ele começa a fazer a caridade para ele. E no momento em que ele é humilde, ele transmite o bem para o outro. No momento que ele é caridoso, ele transmite também o bem para o outro.
E o terceiro pilar do ego inferior, que são os instintos, então esses passam a ser domados por propostas da inteligência, né? Propostas da inteligência. A inteligência mais refinada, a inteligência mais progressiva, que vai dando a ele condições de reagir de maneira diferente e não de maneira instintiva. Muito bem. Então, aí chega um determinado momento em que essa realidade, que ainda não se individualizou, não fez a sua individuação, ela tem dois representantes. Ela tem o ego inferior, que ainda a representa, e informação, o ego superior. Então, quando a centelha, ela é a representante de Deus, ou ela é a essência de Deus. Então, a centelha emite, por exemplo, um raio de virtude. Bom, vamos imaginar que o meu raio de virtude, que a centelha soltou agora, seja a virtude do perdão. Então, o ego superior pega essa centelha e joga essa centelha para fora, para o outro, para o perdão. Percebe? Quando essa centelha, esse raio sai, essa virtude do perdão sai e não então sofre interferência do ego inferior, aí o perdão está feito. Existe o perdão. Porque a força do perdão está em cada um de nós. Agora, se o ego inferior entende que não pode, ele distorce o raio do perdão e devolve o raio do perdão para as potencializações do orgulho, do egoísmo, dos instintos. Então ele se potencializa com ele. Vejam como é que é difícil perdoar por causa disso. Porque o raio do perdão, ele tem que sair livre e passar pelo ego. Como é que isso acontece? Com conhecimento. Com o entendimento das coisas. Com a proposta do amor, que é a em alta, a energia em alta frequência. Então é um trabalho, por isso que é um trabalho individual. Por isso que Jung coloca que esse trabalho é individual. Cada um de nós. Não depende de ninguém. O que eu não posso é deixar o meu ego inferior distorcer raios virtuosos que eu já consigo emitir. Eu não posso fazer isso. Eu não devo deixar que isso aconteça. Então, para isso, eu estudo, eu trabalho, eu me informo das coisas do Evangelho. Porque Jesus já ultrapassou o ego superior. Ele é a centelha expandida, totalmente expandida. Né? Então ele mostra para a gente, através do Evangelho, que nós precisamos fortalecer a centelha, que é o Cristo. Precisamos fortalecer essa centelha, porque quando ela soltar o raio, nenhuma proposta negativa distorce esse raio. Pelo contrário, modifica o ego inferior. Então, por isso a necessidade da evangelização. Por isso a necessidade do Espiritismo que nos ensina isso. Então, essa proposta, ela é necessária, por quê? Vamos imaginar que você está diante de uma situação. Daí você faz um juízo de valor. Imagina uma situação em que uma pessoa estuprou uma criança. Tá? Eu vou pegar pesado, damos muitas respostas sem raciocinar. Então, aquela pessoa estuprou uma criança. O pai daquela criança é muito teu amigo. Então ele te chama lá na casa dele e fala com você assim. Tá vendo aqui? Meu filho ou minha filha, 10 anos. Aquela pessoa chegou aqui na nossa ausência e aproveitou, estuprou, violentou essa criança. Nessa altura do campeonato,
está tendo uma briga dentro de você que você não imagina. Do ego superior com o ego inferior. Eu estou falando de você que está estudando doutrina espírita. Não estou falando de quem não estuda doutrina espírita nem evangelho. Estou falando de você que já estuda. Aí cria aquela coisa dentro de você, aquela inferior por ele ser instintivo. E no instinto não raciocina. Então ele vai dizer assim, mata, esquarteja. Ele vai dizer isso. No mínimo ele vai dizer uma coisa dessa. O ego superior vai dizer assim, perdoa. Perdoa. Só que, se o raio do ego superior não for muito fortalecido pelo Cristo, mas o ego superior distorce e a pessoa fala, se eu fosse você, eu matava. Merece morrer. Viu como é que você deu? Porque você agiu como instinto. Aí se você agora usou o outro lado, o lado do ego superior, você vai pensar assim, peraí, o acaso não existe. Não tem isso. Essa criança quanto aquele que usou dela. E por que Deus permitiu? Por que Deus não soltou um raio, ou então evitou isso? E Deus tem todo o poder para isso. Porque raciocinando coisa que o instinto não faz. Então você está dialogando com o ego inferior. Peraí, vamos entender essa coisa. Aí você vai ultrapassando o ego inferior vai sendo ultrapassado nos seus limites de instinto para a proposta da racionalização. Percebe esse diálogo, como é que se faz? Então, quando você se vê em uma situação muito complicada, ou você está presente, ou você assiste, enfim, pensa nesse diálogo do ego superior que está tentando conformar as coisas a partir da lei de Deus, que é a lei de amor, e lei de justiça e lei de caridade. Então o ego superior tem que ser essa estrutura que busque trabalhar essas leis. Então a pessoa só vai ser sensata em todas as ações se ele já dominou os instintos que estão no ego inferior. Caso contrário, ele xinga, ele cospe, ele bate, ele faz um monte de coisa. Aí ele vai então inferior. Fortalecendo o ego inferior, ele fica cada vez mais frágil e inseguro. Por quê? Porque na casa dele tem uma criança também. E aquele que fez aquilo com aquela criança pode fazer com a dele. Então ele perde a segurança. Ele começa a trancar a casa, ele começa a não deixar a criança sair porque ele está inseguro, está fragilizado, porque ele potencializou o ego inferior. Eu estou dando um exemplo, mas que você pode multiplicar esse exemplo em outras situações, em outros casos que você, por hora, esteja passando. A proposta do ego superior é sempre, sempre, invariavelmente, a da concórdia, a da harmonia, da cosmicidade, como se diz. Porque o cosmos é harmonia. Então a proposta do ego superior é sempre essa. É uma proposta de conciliação. Você não vai mandar matar a pessoa, não vai instituir a matança, mas vai orientar severamente aquele que cometeu o engano. Vai orientar, se necessário, vai torná-lo recluso, não numa jaula, como se fazem por aí. Não, recluso em um hospital para tratamento, porque essa pessoa é uma pessoa doente. Uma pessoa extremamente adoecida, muito adoecida. Senão ele não faria isso. Se ele tivesse com o seu ego superior funcionando, ele não faria isso. Ele só fez por quê? Porque ele está doente no ego inferior. Então, conseguir
ego superior, a partir das propostas do dia a dia, é que é o ideal para todos nós. É o ideal para mim, para você. A coisa não encaixa dentro daquilo que você gostaria que fosse. Busque dentro do Evangelho, busque dentro do estudo espírita aquilo que pode te ajudar a entender. Aquilo que pode. A psicologia e a psiquiatria são dois grandes trunfos da humanidade atual, dentro do seu conteúdo de dor, de angústia, de depressão. Só que elas ainda não trabalham nesse aspecto que nós estamos trabalhando a partir da doutrina espírita. Não trabalham. Não é? Então, muitas vezes não tem uma informação boa para fazer crescer o ego superior. Agora vocês viram a importância do Centro de Estudos Espíritas? Centro Espírita. Porque ali no Centro de Estudos Espíritas se estuda isso. É ali que nós vamos aprender a domar os nossos instintos, o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Allan Kardec não coloca que as duas maiores chagas da humanidade não são o orgulho e o egoísmo, de cujos saem todos os demais vícios, improbidades? Então ficou claro agora. Porque está lá no ego inferior, que o ego superior precisa. Quando você começa a trabalhar o ego superior, você então começa a conformar as coisas. Aí você entra numa outra frequência. Tem esse detalhe, né? Você entra numa outra frequência. Quando você entra nessa outra frequência, que é a frequência do ego superior, porque o ego inferior transita numa frequência inferior, superior na superior, então você começa a perceber a ajuda que vem dos mentores, e principalmente de Jesus. Você começa a perceber essa ajuda. Aí você começa a encontrar caminhos. Estão fazendo pergunta aqui, daqui a pouco eu respondo, tá, gente? O Clóvis e a Vânia, daqui a pouco eu respondo. Então veja bem, você começa a transitar nas frequências superiores. Então veja bem, quando você transita nas frequências superiores, então você tem a frequência que vem de cima, você está no meio, e a frequência que vem da mônada que é você. Então você se potencializa do quê? Do superior. Porque a mônada está desenvolvendo o superior, que é o reino de Deus. Que Jesus falou que está dentro de nós. Então você fica ali no meio, recebendo as potências de cima, que vem da mônada, e agora expandindo essas potências. Aí os serão muito mais fortalecidos. Daí a necessidade de vencermos as propostas do ego inferior. Não de extirpá-lo, não é isso. Que é o nosso representante. Daí quando o ego superior vê essas interferências do ego inferior, ele vai gradativamente anulando o ego inferior, transformando o orgulho em humildade, instinto em razão. Humildade, caridade e razão levam às frequências superiores do amor. Então o ser se torna um ser de benignidades, um ser extraordinárias no campo do bem, que Allan Kardec coloca na classificação dos espíritos, no livro das questões de 100 a 110, vocês podem observar lá. Então isso é uma construção, isso é um construto individual e que depende do quê? Da boa vontade de cada um. Lembra aquela questão do livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta se é muito difícil, né? Que eles falam que é muito mais fácil que a gente imagina, que basta a boa vontade, porque com a boa vontade eu vou me transformando em ser orgulhoso para ser humilde, em ser instintivo
para um ser racional. E aí pronto. Quando eu consigo questões, eu já não tenho mais um ego inferior. Eu sou o ego, que dialoga com a consciência de uma maneira muito mais límpida do que antigamente, quando o ego inferior, às vezes, ele não aceitava propostas da consciência por ele ser inferior e não entender a proposta superior da consciência. Então a consciência via lá uma coisa muito interessante, mandava para ele e falava, não quero as pessoas teimosas, você leva para ele uma coisa boa. E ele, né? Então é isso. Porque a consciência manda, mas ele não tem visão. Ele tem necessidade de se curar dentro dele mesmo. Então ele não vê nada fora dele, só vê ele. Já o ego, ele vê o que está dentro dele, vê o reino expandido aí pelo universo e vê os outros reinos expandidos nos outros. Então ele ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como lei maior. Então essa é a construção, esse é o diálogo e a construção do reino do ego inferior com o ego superior. As perguntas que eu estou colocando aqui, ou coisas mais. Então o Clóvis, está me dando a honra de estar aqui, né, Clóvis? Assim, no momento em que estivermos totalmente com o ego superior, temos mais por instinto. Com certeza. A pessoa que age dentro da prudência e do bom senso já conseguiu domesticar o ego inferior. É isso. É o que nós estamos estudando, exatamente isso. Então, meu querido, o que é o mal? Minha gente, o que é o mal? A distorção do bem. Lembra? Quando a virtude saiu para fazer o bem do perdão e foi travado pelo ego inferior, pelo orgulho, né? Foi travado, ele distorceu o bem e se tornou uma ação má de não perdoar. Entenderam? Então, o mal é uma distorção do bem. Se você ainda acha que faz maldosas, você está distorcendo o bem que já está saindo de você, que já está sendo emitido pelo indivíduo que você é, que vai te levar à individuação, à plenitude de você mesmo. Então, se eu quero plenitude, eu preciso de vencer as propostas do ego inferior, porque agora eu já não preciso mais dele. Ô, gente, é aquela roupa velha que você guarda lá, não serve mais, sabe? Então tem que mudar, tem que trocar de roupa, outra roupa. A Vânia. E no caso da vítima de um narcisista perverso? Para começar, vítimas. Vamos acabar com isso, gente. Não existe vítima. Se existisse vítima, Deus seria injusto, porque ele daria potência à vítima e impotência. Ele daria potência potência à vítima. Tem acerto de contas. Pode ser doloroso, mas é acerto. Pronto, acabou. Então não tem vítima de narcisista perverso. O narcisista é uma pessoa para resolver o problema da própria. Então, é um estudo que a gente tem que aceitar. Eu atraio o ladrão para roubar o meu celular, se eu necessitar disso. Na verdade, por que Jesus falou isso? Foi claro, né? É necessário que tenha um escândalo. Pois é, aquele que for acontecer foi atraído pela minha baixa frequência. Pela baixa frequência do meu erro que precisa ser resolvido. O coitadinho foi atraído. Ele entrou na faixa da minha frequência. Então eu tenho um complexo, esse complexo é muito, muito, muito negativo. E eu estou expurgando, preciso expurgar esse complexo
Ele tem a frequência dele, que é uma frequência bem baixa, então ele vai atrair pessoas da mesma frequência. Então é esse que vai chegar para me atingir, é o que entrou nessa frequência. Então Jesus falou, ai daquele que acontecer isso, porque ele também está com a frequência. Tá certo, Vânia? Não tem vítima, querida, não existe isso. Existem acertos, necessidades de expurgos e de soluções. O Elídio colocou aqui. Mas, se nós, em um estado de êxtase, conseguimos elevar-nos a um estágio superior do ego, sem estarmos devidamente preparados, poderíamos cair, sim, inclusive o próprio Kardec coloca isso no Livro dos Espíritos, a questão do êxtase, que é muito perigoso. É uma situação que você ainda não chegou a ela, você ainda não adquiriu. Sabe? O êxtase seria assim, uma fuga do seu eu, ou um vir a ser, que ainda não é. E aí você pode ficar preso e custa para voltar. Então é melhor assim. Vamos devagar. Lembra que uma vez eu disse para vocês que a espiritualidade me ensinou a não ficar extasiado com nada, a ver tudo com naturalidade? Então, se chega para mim ou para vocês, se chega uma coisa muito fora do eixo, de bom, de bonito, não fique naquela coisa, meu Deus, não. Natural, porque veio de Deus. Tudo vem de Deus, né? Tudo. Acontece aqui que aparece 15 naves espaciais jogando luzes para todo lado e aquele som de uma música. Eu vou ficar, não, olha, isso é natural. É natural. São coisas do universo que agora estão chegando para nós. Então tem que ver com naturalidade. Sabe, gente? O êxtase pode acontecer isso. O êxtase não leva a nada, porque nem nos deixa ser plenos daquilo que a gente está em êxtase, porque não nos pertence ainda. A gente fica lá parado. Então é perigoso, né? A gente entrar nesse caso de êxtase. Então, minha gente, nós já estamos quase encerrando, né? No processo da individuação. Então, para que o indivíduo se torne pleno, ele tem que fazer o quê? Vencer o ego inferior. Com humildade e com racional. Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Essa é a lição. Chegar a esse momento, a esse nível, conseguir, né? Conseguir ele vai conseguir. No momento em que ele conseguir domesticar o ego inferior, os instintos, o orgulho e o egoísmo. Agora a gente começa a entender o que é orgulho, o que é egoísmo. E eles existiram numa época que foi boa. Na época do uga-uga, né, do bater no peito, aquela coisa toda. Na época das primeiras produções de riquezas, que tirou o homem da caça, daquelas caças perigosas, né, para produzir riquezas minerais, riquezas vegetais. Então começou a trazer o homem mais para uma vida mais de sedentária ou mais de fixação, certo? Bom naquela época. Agora não. Já tem outro. Ou seja, o ciclo é outro. Está se abrindo um novo ciclo. De cabeça, ou ele me enterra de cabeça para baixo. Agora é que nós temos que resolver o que de fato eu quero. Mais alguém quer deixar algum comentário, gente? Alguma pergunta? Para a gente encerrar então o nosso estudo? Espero que tenha sido bem claro para todos vocês. Nós estamos sempre à disposição para aquilo que a gente souber, que a gente puder passar, né? A gente passa. Mas você observa sempre, assim, passando, né, o rodo final, a gente entende o seguinte: para eu ser um ser pleno, indivíduo, sem necessidade de representações da personalidade,
eu tenho que superar o meu ego inferior. Eu tenho que superar o ego inferior. Por mais difícil que seja. Mas é o projeto. É esse o projeto. É isso que Jesus veio fazer aqui. É isso que ele veio mostrar. A humildade na cruz, a caridade nas curas, a racionalização nos sermões. Tá aí. Ele trouxe tudo isso para nós. Muito obrigado mais uma vez ao GRESG, a oportunidade de estudarmos juntos e que a gente esteja sempre presente, né? Não só nesses estudos que nós fazemos, mas nos outros estudos também. Tanta gente fazendo trabalhos muito bons, muito necessários, e cada um apresenta, né, a sua possibilidade, e isso é muito gostoso, isso é muito salutar. Né? Então fiquem com Jesus, que Ele continue abençoando todos vocês nessa tentativa extraordinária de crescermos, de dominarmos o ego inferior, para que o ego superior possa fazer um diálogo perfeito com a consciência. Né? Quando vai ficando ótimo, está na hora de acabar. Ô, Isabel, daqui a pouco a gente encontra, se Deus quiser. Então, deixa eu ver, tem alguém falando algumas coisas. Então, foi isso que a Joana de Anjos quis dizer, da Silvana, né? Quis dizer, converse com seus fantasmas. Sim, os nossos fantasmas estão todos alinhados e aninhados com o ego inferior. Que é o fantasma da fragilidade e da insegurança. Fantasma é isso. Fragilidade de agêneres, espíritos, não estou falando disso não. Estou falando de fantasma. São medos. Fantasma é igual a medos do desconhecido. Né? Então os nossos fantasmas são os desconhecidos que pairam e a gente tem que resolvê-los. Percebe, Silvana? Então vamos em frente. Nada a temer. Deus está conosco o tempo todo. Muito antes de existirmos. Muito, mas muito antes. Ele já era tão poderoso, mas tão poderoso, que criou um espírito que se tornou Jesus. Para vocês terem uma ideia. Então é esse o nosso Pai. Gente, muito obrigado por tudo, né? E até o nosso momento aqui, se não me engano, 12 de setembro, de hoje a 15 dias, se não me engano é isso. Depois a Simone confirma. Que Jesus abençoe a todos nós. Até o nosso próximo momento, tá? Fiquem com Deus.